Eu subi na janela e eu ouvi assim, pula, porque você vai ter alívio. Ô Vilela, quando eu me converti, eu acho que eu já contei pra você isso aqui na primeira vez, mas é uma experiência que até hoje, faz 40 anos, e eu ainda falo, uau. Quando eu me converti, Deus me deu um dom para expulsar demônio, que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidade que tem muitas fábricas de bordado, essa coisa. E eu tinha uma namorada lá e ela me levou para conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo sem eu abrir a boca. O que você está fazendo aqui? Você é do outro lado? Agressiva. Agressiva. Eu percebi, fui lá e mandei o demônio embora. Na hora ela caiu e ficou liberta. Em nome de Jesus sempre. Em nome de Jesus. Não é você que manda, Não, né? mas só que eu era jovem, tinha 19 anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a falar do Acho que era diabo. o John Constantine, né? Você conhece? Sabe quem Sim, é, né? sim. John Constantine. O Keanu Reeves, É, né? o Keanu Reeves. Com uma arma em cruz, né? Que mata demônio. O Lamartine falou, eu sou o cara. Eu comecei a achar que o demônio não era nada disso. Eu falava, Subestimou. demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu estava deitado e eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que tá queimando aqui? Tá com cheiro fedido de ovo podre, né? E de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão assim, de olho aberto mesmo do que estava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horrorosos. Contra Deus, de xingamentos. Era uma coisa... os tais pensamentos invasivos que eu tinha te perguntado. invasivo. Né? Que você sabe que você fica brigando com eles, né? Não, Por que eu tô pensando isso? Não, porque primeiro vem o pensamento e aí você vem a culpa. Exatamente, já, às vezes acontece isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus, porque eu falava, se eu penso em Deus, piora. Exato. Só que chegava à noite eu já tinha medo, porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia eu estava assim, tão desesperado, eu morava no 10º andar de um prédio, lá em Perdizes. Eu subi na janela e eu ouvi assim, pula, porque você vai ter alívio. Nossa, pá. Cara, eu segurando dos dois lados na janela. Você não queria pular e ouvia isso. E ouvindo, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo para trás e falei, Deus, eu sei que eu já estou condenado, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor vai me mandar para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu estou assim, eu tô aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal. E fui pro meu quarto, sabe, me entreguei e falei, tudo bem, pode falar o que quiser, eu não vou lutar mais. No dia seguinte, tocou o telefone, era o meu irmão falando de Belo Horizonte, ele falou assim, Lamartine, Deus me mandou um recado para você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, para você nunca mais achar que existe algum poder em você. Porque Deus está mostrando que você está vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande. Mas que isso é só um teste para você aprender a dar glória para Deus. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. Quando eu não falei nada para ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim, filho, no nome de Jesus você tem poder. Mas no seu poder, você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória para mim. Você não tem que ter medo de demônio nenhum. Mas você tem que saber que é em mim que você tem autoridade. A partir daquilo, cara, eu mudei completamente. Porque você foi do achar que tinha muito poder Pra ter o medo de que você tava perdendo a salvação. Perdendo a salvação. Então, naquele momento, eu descobri o que é realmente a luta espiritual. A luta espiritual é uma coisa, sim. Eu já passei por isso assim de forma pesada. Não sei se eu te contei, acho que eu nunca contei, né? Não. Eu passei também por isso. Tem uma época que eu não sei o que deu na minha cabeça de estudar e fazer curso de batalha espiritual. E eu não estava preparado. Aquele negócio, mesma coisa. Assim, eu vou fazer porque acho interessante. É, porque você mexe com isso aí, né? Não, você tá falando assim, se você entrar, você tem que ter muita certeza. E eu passei, acho que 2 meses assim, não conseguindo dormir.
Não. Medo. Sabe o que é um medo aterrorizante? Eu penso hoje, eu falo, como eu tinha medo. Eu não conseguia dormir. É que é espiritual. Não dá pra entender, Não pastor. é só Você racional. Você é adulto, na tua casa, você sabe que não tem nada e fica com medo de dormir. É um medo que não dá pra explicar. Hoje eu não consigo entender. Porque você está discernindo o mundo espiritual. É, assim, eu fechava o olho, eu via coisa, sabe, ficava passando essas coisas na minha cabeça. Eu acho que foi a pior época da minha vida, assim. Não, porque você não tem pra onde fugir, né? Não, e você fica com vergonha de falar isso pras pessoas, porque você tem medo de levantar e ir ao banheiro à noite, você tem medo de desligar a televisão, você tem medo de chegar em casa e não deixar uma luz acesa. É uma coisa até infantil, assim, eu nunca Mas tinha passado por Se isso. você pensar bem o poder que existe, às vezes, olha, a gente está. A Bíblia diz, né? Os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. Então, a maior parte do tempo, você tem anjos que te protegem. Sabe aquela coisa do anjo da guarda? Sim, sim. Aquilo existe. Não acho que seja um só, eu acho que é mais do que Eu um. imagino que seja mais. Agora, tem momentos que você entra numa batalha espiritual porque você começa a mexer com áreas que você tá cutucando Ou o vem bicho com a vara armamento mais curta. pesado também, né?